Senta que lá vem a história. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Senta que lá vem história. Hoje a gente vai resolver uns exercícios sobre a revolta da vacina. Agradecendo ao Projeto Ágata, da onde eu tirei esses exercícios, que eles tinham montado uma lista no site deles, e eu achei. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Projeto Ágata e o link para materiais de aula, que tem os slides e também tem a lista de exercícios que eu transformei em documentos do Google. Agora também agradecer meu namorado que me deu essa ideia de fazer essa lista de exercícios, que eu não tinha pensado nisso. Na verdade, eu tinha meio que ignorado essa parte de fazer exercícios, então, valeu, amor. E bora lá. Minha carinha não vai aparecer, gente, perdão, porque eu ainda não tô aprendendo direito como gravar a tela e a minha cara junto pra fazer o vídeo. Então, eu tô meio confusa, gente. Mas a gente chega lá um dia. Bom, o primeiro exercício, ele fala o seguinte. Chamando o repórter de cidadão em 1904, o preto acapoeirado justificava a revolta. Era para não andarem dizendo que o povo é carneiro. Desta vez, tô ficando louca. De vez em quando é bom a negrada mostrar que sabe morrer como homem. Para ele, a vacinação em si não era importante, embora não admitisse de modo algum deixar os homens da higiene meter o tal ferro em suas virilhas. O mais importante era mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço. Bom, bora lá para a segunda questão. É uma questão da FUVEST, que diz o seguinte. No início do século XX, focos de varíola e febre amarela fizeram milhares de vítimas na cidade do Rio de Janeiro. Nesse mesmo período, a atuação das brigadas mata-mosquito, a obrigatoriedade da vacina contra a varíola e a remodelação das regiões portuárias e do centro da cidade garantiram insatisfações entre as camadas populares e entre alguns políticos. Rui Barbosa, a gente viu isso na aula passada, então a gente sabe o que o Rui Barbosa pensava sobre a vacina. Ele disse o seguinte: escritor, jurista e político, assim opinou sobre a vacina contra a varíola. Não tem nome na categoria dos crimes do poder a temeridade, a violência, a tirania a que ele se aventura, com a introdução no meu sangue de um vírus sobre cuja influência existem os mais bem fundados receios de que seja condutor de moléstia ou da morte. Considerando esse contexto histórico e a forma de transmissão e prevenção dessas doenças, é correto afirmar que bom, gente, como eu não sou estudante de biologia, eu pedi para um amigo meu, o Marcelo, maravilhoso, que é estudante de ciências biológicas da Unifesp, explicar pra gente como é que a varíola é transmitida. Então, agora vocês vão ouvir o Marcelo explicando, gente. Oi, Ju, tudo bem? Então, Ju, quando a gente está tratando de um vírus, né, eu falo que o processo de transmissão ele é muito semelhante. Então, geralmente, ele está ligado à corrente sanguínea ou a trato respiratório, digestório e assim por diante. Então, tudo depende da forma como esse vírus se propaga, né? E os tecidos que principalmente que ele atinge. Então, no caso da varíola humana, que já era para ser erradicada, né, mas tem voltado alguns casos, e o caso da varíola do macaco, por exemplo, eles são transmitíveis através, principalmente. Bom, depois da explicação do Marcelo, vamos lá tentar entender essa questão. Número 1. A febre amarela é transmitida pelo ar, e as ruas alargadas pela remodelação da área portuária central da cidade permitiram uma convivência mais salubre entre os pedestres. Tá certo que a febre amarela, como qualquer vírus, pode ser transmitida pelo ar, como o Marcelo disse. Mas não é a remodelação portuária que vai melhorar isso. Até porque, se a gente para pensar, a vacinação, o que ajudaria era a vacinação, não simplesmente você transformar uma área aberta. Então, a gente vê isso no Covid, né? Que, ok, você não aglomerar faz parte, mas o que mais resolve mesmo é a vacina. 2. O princípio das ações da vacina foi compreendido por Rui Barbosa, que alertou sobre seus efeitos e liderou a revolta da vacina no Congresso Nacional. A revolta da vacina ela não é política no nível de Congresso Nacional, e sim é popular. 3. A imposição da vacina somou-se à insatisfação populares geradas pela remodelação das áreas portuárias central da cidade, contribuindo para a eclosão da revolta da vacina. Certíssimo. 4.
A varíola é transmitida pelo mosquito e o alargamento das ruas promoveu pela remodelação urbana, eliminou as larvas que acumulavam nas antigas vielas e becos. Bem errado. A remodelação das áreas portuárias e central da cidade, além de alargar as ruas, reformou as moradias populares e os cortiços para eliminar focos de transmissão das doenças. Não, eles não reformaram, simplesmente botaram abaixo e colocaram as pessoas para viver em outras regiões aglomeradas, só que fora da vista das pessoas. A questão não era resolver o problema das doenças, e sim afastar as pessoas para que ninguém visse isso. Então, se você tem... Aqui no centro você tem um cortiço. Então, o que você vai fazer? Você vai destruir esse cortiço e mandar a galera pra ponta da praia. E é pra morar no morro. Porque lá, se ficar doente, você não vai ter acesso a isso. Gente, eu esqueci de falar que a resposta certa é a 3, tá? Perdão. Me empolguei com o final da explicação. Mas é isso, né? A vacinação, a imposição da vacinação são mostras de participação populares geradas pela remodelação das áreas portuárias central da cidade, contribuindo para a eclosão da revolta da vacina. Então, isso é importante. Então, se você quiser, assim, fizer um resumo no seu caderno, falar assim, assim, a ideia principal da revolta da vacina, a 3 é um bom resuminho para você entender o que aconteceu. Bom, vamos lá para questão 3. Embora o Brasil tenha um dos mais reconhecidos programas públicos de vacinação do mundo, com os principais imunizantes disponíveis em toda a gratuidade e todos gratuitamente, vem ganhando força no país grupos que recusam a vacinar os filhos ou a si próprio. Esses movimentos estão sendo apontados como um dos principais fatores responsáveis por uma recente surto de sarampo na Europa, onde mais de 7 mil pessoas já foram contaminadas. No Brasil, os grupos são impulsionados por meio de páginas temáticas no Facebook e divulgam, sem base científica, supostos efeitos colaterais das vacinas. Se a gente estivesse em outro período, talvez eu explicasse um pouco mais sobre o movimento anti-vacina. Mas a gente passou pela pandemia do Covid e a gente viu como a vida é difícil, né? Como as pessoas elas propagam fake news sobre a vacina, né? Então, acho que todo mundo aqui sabe um pouquinho. Isso é um trecho de uma reportagem do Estadão. Vamos lá. Durante a Primeira República, podemos observar sobre a revolta da vacina que... Vamos ver o que a gente pode dizer sobre a revolta da vacina. Vamos lá, gente, porque essa questão eu acho que tem um errinho, assim. Não sei se é um errinho, mas tem uma coisa estranha. Vamos lá. Primeiro, item número 1. A campanha da vacinação foi pensada e articulada pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz e tinha como alvo a cólera disseminada entre a população da cidade, sobretudo em São Paulo. Em primeiro lugar, a cólera não era uma doença que estava em alta nesse período e também ela não... o foco não era São Paulo, era o Rio de Janeiro. Item número 2. A revolta da vacina não tem nem qualquer relação com as reformas urbanas. Está completamente errado. Porque a gente sabe que a questão é... A revolta da vacina ela só acontece porque as pessoas estavam extremamente humilhadas e foram violentadas muito com a destruição de suas casas. E elas estavam acuadas. Item número 3. Houve uma ampla campanha de conscientização sobre a importância da vacinação. E mesmo chamada a optar sobre o processo, parte da população se recusou à vacinação espontânea. Isso é mentira, não houve uma ampla conscientização. Na verdade, as pessoas foram obrigadas a tomar vacina sem saber o que exatamente estava acontecendo. Lembrando que era uma ciência nova, as pessoas não tinham conhecimento muito grande sobre a vacina, então isso tornava as coisas mais assustadoras. Item número 4. O estopim da revolta foi a publicação de um projeto de regulamentação da aplicação da vacina obrigatória no jornal A Notícia, em 9 de janeiro de 1904, da autoria de Oswaldo Cruz, então diretor de saúde pública. Certíssimo? Sim, durante a Primeira República, a revolta da vacina foi o único movimento popular deflagrado no Rio de Janeiro. Mentira. Houveram mais movimentos dos populares na revolta da vacina, além da revolta da vacina. Eu me enganei, gente. Não é essa questão que tem algo errado, é a próxima, tá? Então, perdão aí, mas isso aqui tá bem organizadinho. A única coisa que eu acho mancada é eles colocarem as datas, as coisas assim, muito específicas, porque ninguém é Wikipédia pra lembrar sobre isso. Bom, vamos lá. Item número 1. A revolta da vacina ocorreu por parte da população do Rio de Janeiro, que se recusava a receber a vacina contra a febre amarela, por acreditar que a vacina não imunizava contra a doença. A população não tinha confiança nos médicos sanitaristas que adentravam as moradias populares e os cortiços da forma violenta para realizar a vacinação. A imagem acima retrata a batalha entre os sanitaristas e os moradores pobres da cidade do Rio de Janeiro. Item número 2.
A imagem acima retrata a batalha entre o batalhão de médicos sanitaristas em luta com a população de São Paulo, que morava em cortiços e não queria ser vacinada contra a dengue e a tuberculose. Essa revolta ocorreu no início do governo de Getúlio Vargas, em 1930, e foi importante para o movimento constitucionalista de 32. A 2 está completamente errada, não era dengue nem tuberculose, até porque a dengue, a gente até hoje não tem uma vacina contra a dengue. Tuberculose também não tem vacina, se eu não me engano, ou a gente tem vacina de tuberculose. Vou ter que fazer um insert aqui pra gente saber se tem ou não. A revolta não foi em São Paulo e não foi no período de Getúlio Vargas, foi durante a Primeira República. Então tá tudo errado. E tem 3. A imagem diz respeito à revolta da vacina que ocorreu no Rio de Janeiro em 1904, no início da República Brasileira, e era uma revolta que não aceitava a vacinação contra a tuberculose e os métodos de recrutamento para o serviço militar feitos pelo governo republicano Getúlio Vargas. A imagem retrata o clima de batalha do povo contra os sanitaristas. Não foi no período de Getúlio Vargas. Essa questão ela tá apegada a Getúlio Vargas. Ela gostou de Getúlio Vargas. Também não é sobre tuberculose e também não tem nada a ver com o alistamento militar. E tem número 4. A imagem da revolta da vacina. A imagem é da revolta da vacina que ocorreu em São Paulo. Não é em São Paulo. Do início do século XX. E demonstra a guerra estabelecida contra a vacina e a revolta populares que exigiam a vacina que os sanitaristas estavam renegando. Por que os sanitaristas estariam negando a vacina? Não, 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 não. Tá muito errado. Gente, tá tudo muito errado aqui. E tem 5. A imagem retrata a batalha da revolta da vacina que ocorreu em Salvador. Gente, não foi em Salvador. Meu Deus do céu. No início do século XX, demonstra o clima de tensão entre o povo baiano que não queria vacina que estava contra os sanitaristas. Não é assim. A correta é o item número 1, mas não é a vacina contra a febre amarela. E também não é exatamente uma questão de não acreditar que a vacina não imunizaria contra essa doença, mas sim a não confiança na vacina e o medo que ela gerava. Então, assim, essa questão, a certa, entre aspas, é a item número 1, mas não que ela seja certa, entendeu? Ela é meio mal escrita. Mas é isso, e agora vai ter um certo se tem vacina contra a tuberculose.